Agora eu quero convidar a doutora Graciela Pignatari. Ela é cofundadora da Tismo, o primeiro laboratório do mundo dedicado exclusivamente a análises genéticas, focado em medicina personalizada para o tratamento do transtorno do espectro autista. E agora é com você. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Olá a todos, bom dia. Eu agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui e ainda mais ser a primeira palestrante. Eu vou começar porque eu tenho pouquíssimo tempo, tenho um assunto bastante denso para falar para vocês, né? Eu vou falar um pouco sobre a importância dos exames genéticos dentro do transtorno do espectro do autismo e eu vou abordar esse tema em algumas fases, né? O primeiro é a importância da genética. Então, por que a gente faz exame genético? Qual é a importância do exame genético no contexto? Por quê, né? Existe relação de autismo com genética? Qual é essa relação? Por que a gente pensaria em fazer exame genético se existe essa relação? De que forma que ela está presente? Depois nós vamos falar o objetivo desses exames genéticos. Então, para que eles servem, o que eles vão responder e o que eles não vão responder. Né? Para que sejam feitos os exames de uma forma para que se alinhem as expectativas. E depois, no final, eu vou mostrar para vocês quais são os possíveis resultados que nós temos fazendo um exame genético. Tá? Então, nós vamos ter aí esses conceitos dentro do que eu me propus para falar com vocês, porque eu acredito que surjam muitas dúvidas, né, de quando a gente vai pensar em fazer um exame genético. Então, eu vim com essa perspectiva para trazer para vocês. Acho que está desligado. Passou. Então, assim, exames genéticos, a gente tem diferentes. Primeira coisa, todo mundo diz que a genética está na moda, né? Ah, hoje, genética é moda. Então, eu trago para vocês que o primeiro estudo feito com genética foi em 1977. Então, há praticamente 46 anos. Né? Então, será que está na moda mesmo? Né? Acredito que não, né? Então, assim, o primeiro estudo que foi feito com genética foi feito em gêmeos, onde o que aconteceu e o que foi descoberto? Foi descoberto, em estudos feitos com gêmeos, que quando se tem um gêmeo, o que acontece? Em casos de gêmeos monozigóticos, a chance de você ter o outro gêmeo, quando você já tem um autista, do outro ser autista, é em torno de 80%. E quando você tem gêmeos dizigóticos, esse número é alto, mas diminui para 40%. Então, quando eles viram isso lá em 1977, os dois pesquisadores que fizeram esse trabalho colocaram o seguinte, que o autismo está geneticamente ligado a uma vasta coleção de condições cognitivas. Então, esse daí foi um marco do autismo em relação à genética. Depois disso, o que aconteceu? Por que surgiu a relação de que virou moda? Porque parou a conversa da relação entre autismo e genética. A gente teve aí uma parada nos estudos. Por que houve essa quebra, essa parada de estudos dentro da genética? Por um grande motivo. Foi só em 2001 e 2003 que a gente conseguiu entender. Se vocês olharem aqui meu gráfico, eu não consigo apontar, mas está vendo essa coluna aqui? Essa bem aqui no meio, que está escrito Human Genome Sequence. Essa coluna aqui foi onde a gente conseguiu, pela primeira vez, conhecer os genes que faziam parte do nosso genoma. Então, como que a gente vai conhecer se existem alterações, se nós não sabemos nem o que não está alterado? Tá certo? Então, existiu uma lacuna muito grande aí de conhecimento, mas, na verdade, não porque o autismo não era genético, mas sim, não tinha uma relação genética, mas sim porque a gente não tinha conhecimento. Então, o que foi descoberto nesse período? Se vocês olharem no gráfico,
a gente tem aqui 1975, 80, 85, 90, tem os anos. E a gente tem ali alguns nomes que vocês conseguem ver que estão relacionados a síndromes, a condições monogênicas, que eram condições que foram descobertas com o passar dos anos. Mas o que a gente não conseguiu foi conhecer os outros genes, porque nós não tínhamos esse conhecimento. Depois desse tempo aí de 2001 a 2003, que nós tivemos o conhecimento do sequenciamento do genoma humano, olha quanto, eu não tenho como apontar, mas olha aqui o crescimento do conhecimento de alterações genéticas ligado ao autismo. Tá vendo? A gente aumentou bastante, porque a gente já tem o conhecimento do genoma sem alterações. Aí, o que a gente descobriu é que hoje, em 2007, a gente tinha relacionado com o autismo alterações em 100 genes. Olha hoje quantas alterações já foram descobertas, quantos genes já puderam ser conhecidos com alterações. 1.231. Não significa que uma pessoa, para ter autismo, precisa de ter 1.231 alterações. Mas, sim, ela pode ter aí essa variedade de alterações nesses genes. Tudo bem? Então, em 2014, surgiu um estudo muito interessante correlacionando essa relação, né? Fazendo essa relação de genética e autismo. Foi um estudo sueco, feito com prontuários de pessoas, porque lá na Suécia eles têm um sistema de saúde muito bem organizado. Então, eles fizeram esse estudo. E o que esse estudo permitiu? Ele mostrou para nós que o risco de autismo era genético, em torno de 59%. Depois disso, surgiram outros trabalhos que foram confirmando essa relação genética no autismo. Um deles foi o trabalho do JAMA, que mostrou que, além disso, além de ter um risco genético, tinha uma relação de herdabilidade. O que significa essa relação de herdabilidade? Que existiam alterações genéticas, então nós tínhamos genes alterados, e que esses genes alterados, eles tinham o quê? Relação genética com os pais. As alterações genéticas que eram encontradas nas crianças, naqueles indivíduos, elas vinham dos seus pais. Mesmo que os pais não fossem autistas. Tá? Isso é a grande descoberta, essa herdabilidade. Observem que a herdabilidade é bem alta, não está apontando aqui, mas está escrito ali, em torno de 83%. Então, os pais, mesmo que não sejam autistas, eles podem carregar alterações genéticas e isso pode ser passado para suas proles, tá certo? Nesse período, isso daí data aí de 2017, 2014, esses trabalhos eram suecos. Então, muito foi colocado na literatura o seguinte: será que esses trabalhos realmente fazem parte com a população inteira ou é uma característica da Suécia? Aí, anos mais tarde, em 2019, surgiu um trabalho. Eu brinco que esse trabalho eu nunca vou esquecer, porque ele foi realizado dia 17 de julho de 2019. Dia 17 de julho é meu aniversário. Então, opa, parabéns para nós. Então, assim, eu brinco assim que o primeiro estudo de genética foi em 1977, o ano que eu nasci. E o outro estudo, dia 17 de julho. Eu falo, essa genética me persegue para eu não esquecer os trabalhos, né? Então, aconteceu dia 17 de julho. E, em 2019, um trabalho muito grande, bastante importante para a comunidade científica, onde foi feito em 5 países: Dinamarca, Finlândia, a Suécia, Israel e o oeste da Austrália. Foi feito com bastante pessoas, então 2 milhões de indivíduos, onde 22 mil eram TEA, e eles descobriram e eles tiveram o mesmo padrão de resultado.
a majoritariedade genética, então, o risco ali é aumentado, cerca de 80%, 80% a 90%, e a herdabilidade, 81%. Então, comprovando que aquilo ali não estava acontecendo só na Suécia, que era algo que era um padrão, né? Então, assim, eu tenho hoje que o fator de risco é genético, é majoritariamente genético e é herdado dos pais, tá? Quando eu falo herdado dos pais e esses pais não são autistas, a gente não pensa como isso acontece, né? A gente fica pensando um pouquinho nisso. Eu, toda vez que dou palestra, eu sempre falo, nossa, mas se os pais não são autistas, como eles têm essas alterações genéticas, né? De onde veio isso? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide um modelo que a gente usa para explicar isso, falando um pouquinho dessa possibilidade, né? Do porquê e de que forma que a gente poderia entender um pouquinho melhor essa condição. Mas a gente tem que entender que as condições do neurodesenvolvimento, os genes que estão relacionados ao neurodesenvolvimento, são genes que podem estar no autismo, mas podem estar em outras condições de saúde, tá certo? A gente pode ter genes no autismo e genes relacionados a outras condições. Que condições? Ansiedade, depressão, TDAH, esquizofrenia. Nós podemos afirmar que na nossa família nós não tivemos nenhum caso de condição do neurodesenvolvimento ou neuropsiquiátrica? Há 50, 60 anos, nós tínhamos poder de dar o diagnóstico e reconhecer esses diagnósticos. Há 50, 60 anos, as pessoas que tinham esse tipo de condições, elas saíam na rua ou elas eram escondidas? Será que não teríamos na nossa família, ou não tínhamos na nossa família uma pessoa assim? Será que não podemos carregar genes alterados? A gente pode afirmar veemente que a gente não tem esses genes? Que a gente não tem alteração genética no nosso genoma? Não. Tá certo? Porque a gente tem genes comuns em outras condições, tá? E isso explicaria um pouco o porquê que nós temos essa herdabilidade. No nosso organismo, ele não está fazendo essa condição, mas ele, naquela pessoa, pode estar. Para explicar isso, eu trago para vocês um modelo que é do Sick Kids Hospital, que é um hospital canadense, onde eles tentam explicar um pouquinho para vocês o que seria essa condição do autismo. O que eles falam é que o autismo é uma condição multigênica, multifatorial e aditiva. O que significa isso? O autismo está relacionado com vários genes, tá certo? Além dos fatores genéticos, existem fatores ambientais que corroboram com essa condição. E a somatória de tudo isso é que faz com que um indivíduo seja autista. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo as esferas? As esferas representam as alterações que essas pessoas podem ter. Então, elas podem ter alterações genéticas. Gente, eu não consigo apontar. Vou tentar vir aqui para a gente ver. Então, as esferas de cima são alterações genéticas. As roxinhas são alterações comuns, aquelas que acontecem em mais de 1% da população. As azuis são alterações raras, aquelas que acontecem em menos de 1% da população. Essas rosinhas são fatores ambientais que podem contribuir com esse transtorno. O tamanho das esferas representa o quão importante elas são, tá certo? E aí a gente tem os copos representando os indivíduos e ali em cima tem um pontilhado, que é o limite daquele copo. O que significa? A pessoa autista é aquela que ultrapassou esse limite. Os pais ultrapassaram? Não. Tá vendo? Mas carregam alterações genéticas? Sim.
Eles não são autistas, mas carregam alterações genéticas, tanto variantes raras quanto comuns. Tiveram 4 filhos. Filhos são autistas? 2 são e 2 não. Mas 2 deles carregam. Isso significa que se ele se juntar com outra pessoa, eles podem ter um filho, dependendo da condição. Tá certo? Vamos olhar esse caso aqui. Essa criança número 1, o que ela tem? Alteração genética que veio da mãe, que é a rara. Alteração genética que veio do pai, junto com os fatores ambientais. E uma alteração que eu chamei de D, que é de novo, que veio só dela. Se ela tivesse parado só aqui, ela seria autista? Não. Vamos lá para o outro lado. É igual esse caso? Não. Tem o mesmo número de alterações? Não. Precisa ter quantas alterações? 1, 2, isso é muito variável. Está vendo que o tamanho da esfera é diferente? Então, é um autista que pode ser diferente? Isso pode demonstrar a variedade que a gente tem no espectro, a partir da genética? Tem uma variante rara, que é super importante. Essa variante rara veio dos pais? Não, é só dela. E aqui, a variante comum, que veio do pai. Dá para entender um pouquinho? Explica um pouquinho o que a gente tem? E existe aí os genes que a gente fala, né? Então, assim, tem um trabalho que mostra que tem um core de genes, 102 genes, e que esses genes eles fazem parte da comunicação sináptica e genes que são epigenéticos, que são genes que controlam outros genes. O que faz uma célula ser uma célula do cérebro e não ser uma célula do rim? Esse controle fino de genes que controlam outros genes. Tá certo? Porque a nossa maquinaria celular é a mesma. Mas o que acontece na nossa célula? Uma célula fala para outra, agora você liga essa e desliga essa. Então, é esse controle. Então, a gente tem aí, na maioria das vezes, genes que controlam outros genes. O ano passado, no final do ano, em novembro de 2022, surgiu um trabalho falando que agora a gente tinha um core de 134 genes. Foi um trabalho bastante interessante, fez um burburinho muito grande aí nas mídias. Só que o mais interessante desse trabalho, que quando nós fomos analisar quais eram os genes que eles tinham encontrado, o que aconteceu? Era a mesma coisa que aquele trabalho dos 102 genes. Tinham encontrado o quê? Genes de sinalização sináptica, não sei se vocês conseguem olhar aqui, e gene de regulação também, de transcrição. Genes que regulam outros genes. Igual aquele outro trabalho. Então, a gente tem muitos genes ligados a essas condições. E o autismo, ele vem sozinho ou ele vem com comorbidades, na maioria das vezes? Comorbidades. Qual é a mais comum? O TDAH, tá certo? Essas comorbidades, elas podem ter relação com autismo? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Aqui é um trabalho, um estudo que foi realizado com 658 crianças, que mostrou esse painel aqui, e que até a maioria das crianças não tem só um transtorno, tem, às vezes, 2 transtornos. E aqui é um outro trabalho da Catherine Lorde, que é uma revisão, que ela fala um pouquinho dos transtornos, mas em relação à idade. Mas não deixa de ser muito parecido àquele que a gente viu no trabalho anterior, tá? Então, sempre ansiedade e TDAH sendo importante entre crianças e adolescentes, e na fase adulta a gente entrando aí na ansiedade e na fobia social. Olha aqui os copos de novo. A gente tem um gene sendo encontrado numa mesma família. Eu não estou conseguindo apontar, gente, desculpa. Então, a gente tem o gene ASTN2 sendo encontrado numa mesma família, e a gente tem 3 filhos. E cada filho com uma condição de saúde diferente. Não sei se vocês conseguem observar. Ali à esquerda
eu enchi o copo e a criança tem o quê? TEA. Tá certo? Transtorno do espectro do autismo. Aqui, à direita, eu tenho TDAH. Então, eles têm em comum esse gene ASTN2. E aqui embaixo eu tenho TEA e transtorno obsessivo compulsivo. Então, mostrando aí que outras condições, o mesmo gene trabalhando aí numa mesma família. Lembra que eu falei que a gente tinha uma condição multigênica e multifatorial? Então, a gente tem aí os fatores ambientais, embora não sejam tão majoritários como o fator genético, mas eles existem também. Qual é o fator ambiental mais importante dentro do transtorno do autismo? A idade paterna. Hoje nós sabemos que um homem de 45 anos tem 9% mais chance de ter um filho com autismo do que um homem de 25. Isso por quê? A maquinaria dele de reparo de DNA dentro dos espermatozoides, ela vai acumulando alterações genéticas com o passar dos anos. Né? Os homens, diferentemente das mulheres, produzem os seus espermatozoides a cada necessidade. As mulheres já nascem com os seus óvulos e vão amadurecendo a cada passar, a cada momento aí, mensal. Só que é diferente. Então, a gente tem 4 vezes menos alterações em óvulos do que em espermatozoides. Vamos imaginar uma máquina de Xerox. Quando a gente começa com um toner novo, o que acontece? As cópias não saem perfeitas? Quando o toner você vai usando, o que vai acontecendo? A gente não vai apagando as letrinhas? Vamos fazer um paralelo com o que vai acontecendo com a produção dos espermatozoides. Vai acumulando mutações. Tá? Outros fatores que são importantes, a idade materna é importante, na síndrome metabólica, que está aqui. Sobrepeso, diabetes e hipertensão. Tá? Então, são importantes também. A utilização de ácido valproico, que é um antiepilético durante a gestação, porque ela diminui a expressão de um gene chamado GABRA1. GABRA1, ele codifica o receptor, a alfa-unidade do receptor de GABA, que está responsável por aquela comunicação sináptica. Lembra que a gente viu? Então, está presente lá. E existem outras relações, que nem baixo peso ao nascer, prematuridade, trauma, então hipóxia neonatal é importante, infecções durante a gestação. Então, eu não sei se vocês sabem, mas, se eu não me engano, 5% das crianças que tiveram infecção de Zika vírus, hoje estão tendo diagnóstico de autismo. Curto intervalo entre as gestações, intervalos curtos menores do que 12 meses é considerado fator de risco ambiental, tá certo? E já ter irmãos autistas. Aqui é um gráfico que está naquela revisão da Catherine Lorde. Eles colocam nesse gráfico a idade paterna acima de 50 anos, mas o trabalho deles é de 2017, tem um trabalho de 2019 que já coloca 45 anos. E aqui eles colocam ácido fólico, só que o trabalho que está nessa revisão é de 2012, e existe um trabalho de 2019 que mostra que ácido fólico não é fator de risco, tá? Então, eu desconsidero. E não são fatores de risco para o autismo, vacina, ácido fólico, toxina, depressão pós-parto, cesárea, amamentação, parto prolongado, desnutrição, vitaminas, poluição. Ainda não tem nada comprovado na literatura, tá? E vacina não causa autismo. Isso é bastante importante que a gente saia com essa informação. Exames genéticos, para que eles servem? Então, vamos aqui para a nossa outra parte da aula. A primeira coisa que o exame genético vai te trazer, ele não te dá diagnóstico clínico, tá certo? O que você precisa saber, se a criança é autista ou não, você vai no médico e ele te dá o diagnóstico. O exame genético vai te trazer o quê? A etiologia, tá certo? Vai te dizer a causa daquele autismo. Não vai te dar diagnóstico. Vamos lá para um caso. Um menino de 14 anos, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, transtorno do espectro do autismo nível 2,
não verbal, deficiência intelectual moderada, não está alfabetizado ainda aos 14 anos, com epilepsia e baixa estatura. Fez o exame genético. O que nós encontramos? Uma alteração genética nesse gene aí, KDM3B. O que é importante quando faz um exame genético é isso aqui, ó. Vou mostrar. É essa tabela, tá? Essa daqui é a identidade da alteração genética. Não é o gene. O gene pode estar relacionado com diversas coisas, mas o que mostra que é importante é essa troca, tá? Então, essa troca é a importante. É uma arginina. Agora esqueci o que é o quê. Acho que é uma glutamina, não é? Não lembro. A gente tem essa troca. Trocou um G na posição 3083 por um A e trocou uma arginina, que é a proteína, na posição 1028 por um Q, que eu não lembro agora, desculpa, gente. Aí, quando a gente vai olhar na literatura, o que acontece com essa troca? O que acontece com esse gene? A síndrome de Dietrich-Jongmans, tá certo? Essa síndrome, ela tem como característica o quê? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência intelectual, autismo, baixa estatura, atraso de fala e linguagem, dificuldades de motricidade e distúrbios comportamentais. Bate com o quadro do menino? A gente achou etiologia? Sim. Tá certo? Então, é muito interessante, às vezes, quando a gente encontra esse tipo de informação. Então, o que a gente tem? Que o diagnóstico etiológico, ele permite antecipar e monitorar questões que podem acontecer ao longo da vida. Então, a gente pode antecipar condições que a gente teria ao longo da vida. O que mais que a gente pode fazer quando a gente tem um diagnóstico etiológico? Quando a gente descobre ali uma alteração genética? Estratificação de pacientes. Então, ele deixa de ser um autista, ele é um autista com uma alteração genética no gene X ou no gene Y. O que é estratificar paciente? É dividi-lo de acordo com essa alteração. O que acontece quando você consegue dividir esse paciente de acordo com essa alteração? Permite com que você encontre seus pares. Permite com que você encontre pessoas iguais a você. E isso faz o quê? Eu troco experiência. Experiências específicas. Tá certo? Experiências de tratamento, experiência terapêutica, experiências de vida, né? Olha, meu filho faz desse jeito, eu vou para isso, eu corro dessa forma, eu trato desse jeito. Então, a estratificação de pacientes permite isso. Existe já grupos americanos que estão fazendo trabalhos específicos para alguns tipos de genes. Esse é o grupo, que é a Simon Searchlight. Eles já trabalham com 23 alterações do tipo microdeleções ou microduplicações, que são essas daqui, e eles já estudam 154 genes. Lembra que a gente teve uma alteração genética ali, o K3MB? Será que ele já está sendo estudado? Já. E o que fala nesse site sobre esse gene? Então, eu peguei, estratifiquei o paciente. O que ele fala? Fala que pessoas que têm esse gene têm atraso de desenvolvimento, deficiência intelectual, problemas de comportamento e podem ser menores. Vocês lembram o que aquele menino tinha? Tinha atraso do desenvolvimento, TEA e baixa estatura. Olha que interessante. E olha, eles também dão suporte de pesquisa e contam histórias de família. Esse grupo tem uma comunidade de Facebook, então dá para se conectar, tá? Então é isso que permite. Além disso, eles têm um documento falando sobre esse gene, tá? E dá para saber em português.
Outra coisa que nós conseguimos fazer quando nós fazemos um exame genético é aconselhamento genético. É conversar com uma pessoa, um profissional da área da genética, para entender o quanto aquilo pode a gente ter essa etiologia e risco de recorrência de outros casos na nossa família, tá? Eu posso ter um risco absoluto? Eu consigo saber, olha, é X%, é tantos por cento de uma forma muito absoluta? Não. Certo? Eu tenho aí um risco estimado, né? Aí o que acontece? Se eu faço um exame genético, eu tenho uma alteração genética, e essa alteração genética é encontrada nos pais, eu tenho mais risco ou menos risco? Mais risco. Se eu faço um exame genético e eu encontro e ele está sem alterações, eu tenho mais risco ou menos risco? Menos risco. Está claro, né? Então, mas eu posso dizer que eu não tenho risco nenhum? Se eu já tenho um filho com autismo? Não. Tá? Então, de acordo com a literatura, a gente tem que a concordância entre gêmeos hoje é diferente daquele trabalho de 1977. Hoje é 90%. A concordância entre gêmeos dizigóticos, 20%. A recorrência entre irmãos, ela varia entre 9%, tem trabalhos que traz 6% a 18%, 6% a 15%, 9% a 15%. Eu fui mais conservadora e coloquei 18%, que é o número mais alto. E a gente pode trabalhar. Não teve alterações, a gente vai para o número mais baixo. Mas sempre tem um risco, né? Quando a gente já tem 2 filhos no espectro, 33%. Quando a gente tem meio-irmão, 6%. E risco da população geral, está dizendo 1%, que é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas está entre 1% a 2%, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, geralmente o aconselhamento genético é feito com médicos geneticistas. Médico geneticista no Brasil é algo bastante restrito. Enquanto saiu um trabalho na Sociedade Brasileira de Genética Médica, colocando que, em 2014, nós tínhamos 419 mil médicos. E, no Brasil, nós tínhamos apenas 246 médicos geneticistas. Hoje, esse número não passa de 300, tá? Então, médico geneticista é algo bastante difícil no Brasil, tá? A gente deveria ter um geneticista para cada 100 mil habitantes, mas a gente não tem, tá? A gente tem um para cada 1,25 milhão. A gente tem aí muito poucos geneticistas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vocês lembram que a gente viu lá no nosso primeiro, no modelo do Copos, a gente tinha 2 copos, 2 imagens diferentes de crianças com autismo. A gente tinha um copo repleto de alterações vindas dos pais e outro copo que tinha 2 alterações, uma vinda do pai e uma alteração rara, muito importante. Aquilo ali já tem uma conexão bastante importante com alguns estudos que estão saindo na literatura. Existem alguns trabalhos que têm demonstrado que pessoas que têm variantes raras... Então, assim, esse estudo é um estudo bastante interessante que mostrou que foi feito em 100 milhões de indivíduos e que pessoas que têm variantes raras, geralmente são aquelas pessoas que têm mais comorbidades, são aquelas pessoas que são menos frequentes na população e são as que a gente tem eventos de novo. Lembra do copo que tinha lá, era um Ezinho, né, que não tinha sido herdado? E estão mais relacionado com pessoas que têm mais comorbidades. Por outro lado, pessoas que têm aquele primeiro copo, que tem a maioria das alterações genéticas herdadas, são aquelas pessoas que têm inteligência preservada, que não têm deficiência intelectual relacionada, e são aquelas pessoas que têm as suas alterações genéticas herdadas, tá certo? Então, como se a gente tivesse um comportamento diferente dentro do que a gente está vendo, até no perfil genético. Então, pessoas que têm os seus genes herdados são pessoas que têm aí uma vida e
uma condição diferente, até com preservação da inteligência, do que a pessoa que tem as variantes raras. O que faz sentido, né? Até no sentido de que a raridade traz essa característica. Vocês já ouviram falar em farmacogenômica? Vocês sabiam que o efeito dos medicamentos que a gente toma tem a ver com a nossa genética? Então, assim, às vezes a gente toma um remédio, não tem a sensação que tomou nada? Isso pode ter a ver com o nosso perfil genético. Tá certo? Então, assim, vamos pensar. Às vezes eu estou aqui conversando com vocês e falo assim, olha, eu tomei um remédio, eu estou assim, com dor nas costas. Aí eu falo assim, ai, minha amiga toma Dorflex. Para ela é um santo remédio. Aí eu encontro minha outra amiga, minha amiga falou assim, puxa, eu tomei Dorflex, para mim não fez efeito nenhum. E a outra falou assim, puxa, eu tomei Dorflex, para mim me deu sono. Como se a gente tivesse 3 metabolismos diferentes. E é o que acontece, às vezes, no metabolismo de medicamentos. A gente pode ter o metabolismo rápido, é aquele que o medicamento entra e sai de uma forma que parece que não respondeu. A gente pode ter o metabolismo normal, é aquela pessoa que toma o medicamento de acordo com o que está na bula e faz a resposta. E a gente pode ser uma pessoa que tem uma genética de metabolismo reduzido, que toma o medicamento e o efeito faz o quê? Adverso, que foi o sono. Tá? Então, a gente tem uma relação de medicamento e a gente pode fazer um exame para saber isso, que é o exame de predição, um teste preditivo chamado de farmacogenômica. Muitas pessoas acham que fazer um exame genético é fazer um único exame e já dizer o quê? Não tem alteração, então meu filho não tem alteração genética. Só que o que acontece? Existem exames diferentes, com respostas diferentes. Vocês estão vendo aí o DNA? Estão vendo que o DNA pode estar compactado nessa forma que parece um cromossomo, ou aberto na forma de dupla fita? Tá certo? Quando a gente fala dupla fita, a gente está falando naquela sopinha de letras. Tá certo? A sopinha de letra, o A, o C, o G e o T. E os exames, eles veem o DNA dessa forma. Ou compactado, na forma de cromossomo, ou então aberto na forma de sopinha de letras. Eu vou falar bem rapidinho aqui, para ver se a gente consegue terminar. Então, sabe o exame do cariótipo? O que ele vê? Ele vê uma figura, certo? É como se fosse uma foto do quê? Dos cromossomos. Ele vai analisar estrutura e número, tá certo? Então, é como se a gente estivesse vendo ali, se a gente tem os 23 pares de cromossomo, se aqueles cromossomos têm a carinha que eles precisam ter e o número que eles precisam ter. Só que a resolutividade desse exame, o quanto que a gente tem que ter alterado dentro do autismo é de 3 a 5%. Então, entre 100 exames, a gente vai ter só 3% que vai ter alteração. Ele é recomendado para pessoas que têm aneuploidia e rearranjo dos cromossomos, e principalmente para aquelas mulheres que tiveram aborto de repetição. Então, pode ser que a gente tenha aí uma relação. Vocês já ouviram falar no CGH SNP Array? Também vê o DNA compactado, né? Então, aquela forminha ali do cromossomo. E o que ele vai ver? Se existe duplicação ou deleção de pedaços de DNA. Por que isso é importante? Porque muitas síndromes são duplicação ou deleção. Tá? Olha aqui, como a síndrome de Phelan-McDermid, que é uma deleção do braço longo do cromossomo 22 na região 1333, que envolve o gene SHANK3. Aí vocês já ouviram falar no exame do X frágil? Ele também vê o cromossomo compactado, mas ele vê uma outra coisa. Ele vê repetições de CGG. É um outro tipo de exame. E ele vai ver o quê? Se a pessoa tem síndrome de X frágil. São exames todos diferentes. Cada um responde uma pergunta. Um responde alteração numérica, outro responde se tem alteração
de deleção ou duplicação. E aí vocês já ouviram falar no genoma e no exoma. Tá vendo o DNA aqui? Vocês estão vendo que a gente está falando que tem regiões chamadas de exons e introns? Os exons são as regiões do DNA que codificam para a proteína. Quando a gente faz as nossas células, tudo que ela funciona é porque ela produz proteína, tá certo? Só que, ao mesmo tempo, vocês lembram que eu falei que a gente tinha uma maquinaria de controle? Quem controla são os introns, tá? Que faz um controle de mecanismo, enfim. Quando a gente faz o sequenciamento do exoma, o que vocês pensam? Exoma, exon. A gente está sequenciando quem? Os exons. Tá certo? Então, a gente está fazendo o sequenciamento dos exons. Quando você faz um exame de exoma, apesar de você estar sequenciando só os exons, 85% das condições de saúde que a gente conhece estão nos exons. Tá? E quando você faz o genoma, você sequencia tudo, tá bom? Então, todas as alterações genéticas, todas as bases que a gente tem, a gente sequencia fazendo o genoma. E você pode fazer o exame, depois que você acha a alteração genética, lembra que a gente tem um negócio chamado de herdabilidade? Então, eu fiz o exame no meu filho, achei uma alteração genética, eu posso ver nos pais. Eu preciso fazer o exame do genoma e do exoma? Não, eu posso fazer o quê? Um exame chamado de análise de mutação familiar, que é analisar só a alteração genética que eu encontrei no meu filho. Tá? Então, você pode fazer esse tipo de exame. Só para vocês terem uma ideia de resolução, o exame do cariótipo tem uma resolução entre 3% a 5%, o SNP array de 15% a 20%, o exoma e o genoma já varia isso de 16% a 53%. Por que fazer genoma? Porque existem alguns trabalhos que mostram que as regiões de intron, elas são importantes para as pessoas que têm autismo. E é o único exame que permite fazer a farmacogenômica. Tá? Por que fazer exoma? Hoje existe um trabalho que compara o array e o exoma, e eles mostram que é um exame que tem um impacto no gerenciamento clínico dos pacientes, tem uma boa resolutividade e é importante na troca do gerenciamento médico. Vocês sabiam que esse exame já pode ser encontrado a partir de uma portaria no SUS e dentro da ANS ela definiu como sendo um exame que pode ser feito principalmente para as pessoas que têm deficiência intelectual sem causa definida. Vocês já ouviram falar em exame chamado painel genético? Existe um exame que chama painel genético para autismo, que hoje ele não é recomendado para ser realizado. Por quê? Porque ele é um exame que fixa um número determinado de genes. E olha o que acontece. O ano passado saiu um trabalho mostrando que quando a gente tem a fixação de genes para uma condição, a gente pode perder a evidência. Por quê? A gente está em constante evolução do conhecimento genético. Então, às vezes, uma variante genética que hoje ela tem um contexto importante dentro do autismo, ela pode, daqui a alguns anos, perder esse contexto, por conta das pessoas estarem fazendo os seus exames. Então, não vale a pena você fazer um exame genético de painel genético. É um exame que não é recomendado e você pode perder evidências científicas. Vocês sabiam que, apesar dos exames genéticos terem aí um potencial de diagnóstico de etiologia, evidenciar áreas que necessitam de suporte, apenas 17% dos médicos oferecem esse exame? É um exame que é super pouco recomendado. Eu falei que eu estou na última parte,
que a gente ia entender, então, para que serve um exame genético, o que ele traz de resultado. Quando vocês veem um exame genético, vocês podem ter 3 possíveis respostas. Você pode achar uma variante genética que seja patogênica. Então, patogênica é que causa doença. Lembra lá do primeiro gene que eu mostrei, o K3MB? Ele era uma variante genética patogênica. Você pode ter uma variante genética benigna. Quando eu falo de variante genética benigna, a gente não fala assim, está no meu DNA. O DNA não é uma coisa que traz a nossa identidade. Então, se eu fizer um exame genético de vocês, a gente tem alterações genéticas que são relativas a nós, que trazem a nossa identidade. Então, quando a gente traz essa nossa identidade, a gente fala que são alterações benignas, são alterações nossas, que quando elas estão ali, elas não vão fazer diferença no contexto de patogenicidade, não vão causar doenças. E a gente tem VUS, que é Variant Unknown Significance, que é variante de significado clínico desconhecido. É como se a gente levantasse uma bandeira amarela, mas a gente ainda não conhece se aquela troca vai ou não causar doença. Tá? Então, quando você faz um exame genético, você pode ter essas 3 condições. Eu gosto de trazer isso daqui. Se eu trocar a palavra hoje, o J, por um G, eu entendo que é hoje? Posso falar que isso é uma alteração benigna? Vai fazer uma diferença? Vai, mas eu entendo. É a minha alteração, tá certo? É o que faz, talvez eu escreva hoje com G. Agora, se eu trocar a palavra concerto, o S por o C, eu estou dizendo a mesma coisa? Eu estou mudando o conceito. Então, posso dizer que isso é uma alteração patogênica, que eu mudei totalmente o que eu estou querendo dizer. E agora, se eu colocar um concerto, aqui um SC, eu sei o que é essa palavra? Não. Ela está errada, teoricamente, mas eu ainda não conheço. Quem sabe um dia o português moderno muda, né? Então, vou pensar que é uma VUS, tá? Só para fazer um paralelo para a gente entender. Aí eu trouxe para vocês rapidinho, então, aqui, ó, uma variante de significado clínico desconhecido. A gente tem uma criança que tem um menino de 4 anos e 7 meses, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, problemas gástricos do sono e epilepsia. Teve uma alteração nesse gene, que é o REC-CW2. Aí eu fui olhar, lembra do Simon Searchlight? Eu fui lá procurar, fui conhecer o que ele era. Olha que interessante. Pessoas que têm essa alteração genética têm problemas de atraso de desenvolvimento, ele tem TEA, aqui tem também, e tem problemas gástricos, ele tem também, e epilepsia, ele tem também. E é uma VUS. Só acender uma bandeira amarela, a gente não pode dizer que é patogênica. Quando a gente tem uma VUS, geralmente o que a gente faz? A gente pede para os pais fazerem o exame para ver se é algo familiar ou se é algo da criança. Tá? E olha que interessante, ele tem epilepsia. Em 70% dos casos, essas crianças têm epilepsia. E é uma VUS. Tá? A gente só relata a VUS se tiver relação com o quadro clínico. Aí, de novo, tem um grupo do Facebook. E se o exame der nenhuma alteração? É um exame que a gente chama de inconclusivo? Ou um exame sem nenhuma alteração é um exame com resposta dentro da genética? Um exame sem nenhuma alteração dentro da genética é um exame super importante, porque ele é um exame de exclusão. Imagine que você poderia ter encontrado diversas alterações e você não encontrou. Então, ele não é um exame ruim, ele é um exame de exclusão. Porque você excluiu, vamos supor, no exoma, você excluiu a chance de encontrar 20 mil genes alterados. Genes que poderiam estar relacionados tanto com o autismo como com diversas comorbidades e outras síndromes. Quando você faz um exame como o CGH-Ray, você excluiu diversas síndromes que você poderia ter encontrado. Então, quando você não faz o exame, você tem uma porta fechada.
quando você faz o exame, você abre essa porta. E quando você abre essa porta, você pode seguir com a clínica, ou se você acha uma alteração genética, você vai para a direita ou para a esquerda. Tá certo? Então, é isso que a gente faz quando faz um exame genético. E, além disso, você pode reanalisar. Tá? O exame genético ele é um exame que você tem a capacidade de ter um outro olhar. E nessas reanálises você tem chance de encontrar um novo resultado. Tá certo? A gente fez uma reanálise de um paciente que não tinha alteração genética e depois de ter feito o exame conosco, 1 ano depois, ele teve uma alteração genética que era responsável pelo seu caso clínico. Tá? Mensagem final. O que a gente tem? Que o exame genético não dá diagnóstico, o diagnóstico é clínico. O diagnóstico que ele dá é etiológico. Não existe o melhor exame, existe o exame adequado, tá certo? Adequado com aquele perfil daquele paciente. O exame genético não é cura, ele abre possibilidade, deixa ele pegar, de fazer. O teste farmacogenômico não é achar o medicamento, mas é um teste de predição. E a avaliação de risco não é eugenia, porque a gente não consegue selecionar o embrião que tem alteração genética. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muitíssimo obrigada e até a próxima.